o nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, ou aplicativo de Bíblia, ou está com a vista em dias aí, está conseguindo enxergar, amém? Acompanhem comigo a leitura das Sagradas Escrituras, o texto que nós vamos utilizar aqui nesta noite de terça-feira, nesse culto de fé e propósito, aonde nós estamos começando a série Overwrite. Nós vamos usar Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 10. O nome do sermão dessa noite é Bug na Alma, com base na vida de Caim. Gênesis 4, versículo 3 a 10. Assim diz o texto santo do Senhor. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Repete comigo. Irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa agora, Pai, falar conosco na riqueza insondável da sua palavra. Eu quero agora confessar a minha total e exclusiva dependência da tua autoridade. Quero estar agora, Senhor, em nome de Jesus, na dependência, que eu possa agora falar segundo o teu coração. Não deixe, Pai, que saia da minha boca nenhuma palavra que esteja em desacordo com a tua vontade para a tua igreja e a tua noiva nesta noite. Eu bem sei que de mim mesmo não tenho nada a dizer, mas pela graça eu falo hoje essa mensagem, esse sermão, em teu nome, e que haja rema, que haja revelação, que haja transformação cirúrgica nas almas dos meus queridos irmãos e irmãs. Oro em nome de Jesus o Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Quando o homem se afasta de Deus, ele não se torna neutro. Quando o homem se afasta de Deus, ele começa a se destruir. Não há neutralidade. O texto vai dizer que é sim e não. O texto não me dá algum viés teológico para que eu possa caminhar um dia à esquerda, outro dia à direita, outro dia seguir os meus próprios caminhos. Mas o texto diz que eu tenho que andar em retidão, aos olhos do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Você já percebeu que é possível continuar funcionando aparentemente por fora, enquanto algo essencial já quebrou aqui dentro? Já percebeu isso? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração essa verdade. Isso é que a Bíblia chama de colapso do coração. A palavra overwrite, ela não nasce na teologia. Ela nasce nos sistemas de controle. Overwrite é comando usado quando um sistema automático continua operando, mas já não é mais confiável. O painel responde, os comandos funcionam perfeitamente, mas algo essencial foi comprometido. Override é acionado na engenharia aeronáutica quando continuar é mais perigoso do que interromper. Na linguagem técnica, isso acontece quando um erro interno, um bug, que nós iremos usar hoje no sermão dessa noite, passa despercebido no início, mas compromete o sistema inteiro com o tempo. O sistema não vai parar. Ele continua, mas o colapso é irreversível. Mais cedo ou mais tarde, essa falha, esse erro, vai colapsar completamente o sistema, vai corrompê-lo e comprometê-lo gravemente. Biblicamente, isso descreve com precisão a forma como Deus age com o ser humano. Deus não intervém apenas depois da queda. Nós vemos isso claramente no texto. Muitas das vezes ele interrompe antes. Alguns momentos o Senhor fala com você, manda pessoas falarem, fala com você num sonho, em uma música, num sermão, em uma mensagem, e pasme. Às vezes, quando Deus quer te livrar, Ele usa até a boca do ímpio. A palavra de Deus diz que se faltar profetas, até as pedras clamarão. Overwrite na fé é a intervenção graciosa de Deus quando Ele assume o controle, porque o coração humano já não governa a si mesmo com fidelidade. Preste atenção nisso. Deixe o Espírito Santo te tocar o seu coração, meu irmão, minha irmã. O maior perigo espiritual não é Deus interromper a nossa vida, mas nós continuarmos andando com o coração que já saiu do governo dele. Nossa vida não é o problema é nós continuarmos andando com o coração distante das coisas do Senhor. Eu até gosto de Deus, gosto da tradição, leio as Escrituras, oro, jejum, venho à igreja, mas por tradição, por causalidade, não mantém mais entrega, não tem mais devoção, não tem mais procura, não tem mais alegria, não tem mais primeiro amor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. O problema não é parar de crer. O problema, meu amado irmão, é parar de acreditar. Você não crê, não acredita, não continua, e você entra num estágio de perigo. Esta série que nós estamos começando hoje será 4 terças-feiras, na nossa terça-feira de fé e propósito, aonde nós vamos trabalhar comportamentos. Normalmente, não se trabalha isso em púlpito. Normalmente, as igrejas não tiram tempo, os seus pregadores não vêm e tentam sustentar esse argumento, porque se a pessoa está indo na igreja e se ele cumpre a função, já está ok. Se a pessoa está ali
na porta e não atrasa, já está? Ok. Se ela não atrasa na sua função no estacionamento, ou na liderança, ou na pregação da palavra, ou cantando, tocando um instrumento, ou se apresentando na adoração com dança, está tudo ok. Mas o Espírito Santo tem me tomado nesse tempo a orar. Hoje eu estava aqui a orar na igreja de manhã, e o Senhor tem ministrado ao meu coração a trazer uma unção nova, uma palavra nova, tocar em assuntos que antes não eram tocados, entrar agora na divisão da alma e do espírito, e para trazer cura, trazer consolo, transformação genuína, trazer essa pessoa de novo para o primeiro amor, para a palavra profética, para o chorar de Deus, para o clamar de Deus, para buscar ao Senhor. O Senhor está cobrando da igreja nesse tempo uma igreja que ora, uma igreja que mata a sua carne no jejum, que mata a sua carne e as suas ambições, louvando ao Senhor, entregando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Deus está chamando um povo para a sua adoração. Sacerdócio real, um povo santo, um povo que tem propriedade, é o povo de Deus, o povo da palavra, o povo das Escrituras. Deus está chamando a igreja para viver um novo tempo, um tempo do mais profundo, um tempo de abordagens cirúrgicas, aonde toda a alma é trabalhada pelo poder do Espírito Santo. O Senhor está fazendo isso. E é por isso que nós começamos o Override, que é uma situação interessante. É um termo que é usado na engenharia aeronáutica para centros de controle, aonde um sistema automático, ao apresentar um bug, uma falha que parece ser pequena dentro dos seus dispositivos internos, mas que tem o poder de corromper, não deixar descer um trem de pouso, atrapalhar a navegação, atrapalhar o posicionamento, ou o justo posicionamento da aeronave no espaço aéreo. Porque aqui a situação é o seguinte, é a decisão de que alguém superior, uma autoridade superior, intervém naquela situação e muitas das vezes tem que se encerrar aquele programa, tem que se encerrar aquele instituto. Então é isso que nós vamos usar aqui. Existe sim um comportamento estranho, um bug na alma de Caim, e nós vemos claramente no texto lido que Deus intervém. Ei, amado irmão, amada irmã, olha para cá, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Deus intervém ainda hoje. Escute isso. Deus não criou os nossos filhos para ir para o inferno. Deus não criou os nossos homens para ir para o inferno. Deus não criou as nossas mulheres para ir para o inferno. E Deus não formou a sua família para ir para o inferno. Quando você estiver correndo perigo, Ele intervirá. Ele dará ordem aos anjos dele ao teu respeito, à tua casa e à tua família, e até um inimigo que você não conhece, um inimigo oculto, um inimigo silencioso. Escute isso. Muitas das vezes quem faz barulho tem pouca ofensividade. Talvez os inimigos mais eficazes são os silenciosos, que te pega no contrapé, que te pega na surpresa, que te pega na surdina, que pega um pensamento, que usa um celular, que usa um apertar de mão mais prolongado, um olhar mais demorado, um coração carente que é colocado ali diante de uma isca de Satanás, e ele cai. Algo implantado, um sistema que já tem uma falha, mas que você olha, não vê aparentemente que existe algo que está corrompendo, algo que está prostituindo,
algo que está levando essa pessoa para longe de Deus. E é justamente para esse público, é justamente nesse ponto, cirurgicamente, que eu quero trabalhar essa noite nos bugs da nossa alma. Sabe por quê, querido irmão? O maior perigo espiritual não é Deus interromper a nossa vida. É Deus deixar que nós continuemos se afastando dele. Que o Senhor intervenha. Que o Espírito Santo de Deus intervenha na minha vida e na sua vida essa noite. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quero agora caminhar rapidamente para o texto do sermão que nós iremos trabalhar. Você já viu a ideia da série, vai ser poderosa. Deus vai curar muitas almas. Deus vai transformar muitas vidas. Eu creio que gente vai ser curado de anos de problemas aqui. Não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo está interessado nessa série. O Espírito Santo está interessado nas pessoas que estão aqui e ele vai agir para curar almas, para confrontar pecados e para trabalhar nesses inimigos que são pequenos e silenciosos, mas que provocam um grande dano na nossa alma e também na nossa espiritualidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, o grande colapso da história humana não começa com violência. Ele começa num culto. Gênesis 4 não começa com assassinato. Começa com pessoas diante de Deus. Isso nos ensina algo que é essencial. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar essa verdade no seu íntimo, no seu coração. Nem todo desastre espiritual começa fora da fé. Alguns começam dentro dela, quando os gestos permanecem, mas o coração já se desconectou de Deus. Há ali um esboço de espiritualidade. Você vê a imagem, você vê a silhueta, mas você não sabe a essência do que aquela pessoa está passando. Você não conhece o que está prescutando o coração. Ouça isso agora, querido. Gênesis 4, de 3 a 5, Moisés vai dizer: aconteceu que ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, repete comigo, primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ficou Caim sobremaneira irado, e descaiu-lhe o semblante. Presta atenção nisso, algo poderoso do céu aqui. Primeiro ponto que eu quero trabalhar nesse sermão é a motivação de Caim. É aquela fé fora do centro. Fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Estar no lugar certo, endereçando o culto para a pessoa certa, mas com o espírito errado. Escute isso da parte do Senhor. O valor de uma ação está no amor que o move. É o amor que o move que vai dar peso a uma ação. É aquilo que você faz com amor, com dedicação, com devoção, aquilo que você prioriza, que vai dar importância naquilo que você faz. O texto apresenta dois irmãos, duas ofertas em um mesmo Deus. A diferença não está no altar. A diferença do texto está no coração.
são. Escute isso, meu irmão, escute isso, minha irmã. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o coração de Caim. A Escritura não diz que Deus rejeitou o tipo da oferta de Caim, mas ele revela que a fé de Caim foi insuficiente. O texto vai apontar aqui para uma ausência de fé. Hebreus 11:4, o apóstolo Paulo fala o seguinte acerca deste comportamento de Caim. O apóstolo vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Abel deu da primícia. Abel deu das primeiras coisas. Abel adorou com o coração. Abel adorou com a motivação certa. Abel procurou Deus pelas coisas certas. Abel seguiu o Senhor pelas coisas certas. Ele priorizou as coisas de Deus. Foi por isso que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, porque a motivação era correta, não é? Abel tinha a motivação correta, mas a motivação de Caim era torpe, era uma motivação errada, era uma motivação que não agradava ao Senhor. A fé não é um detalhe da vida espiritual, meu irmão. A fé é o princípio organizador de todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, porque é a partir da fé que a nossa crença vai se organizando. A nossa paternidade é organizada a partir da fé. A nossa conjugalidade é organizada a partir da fé. A forma como eu trato os meus filhos é organizada a partir da fé. Eu trabalho a partir da minha fé. Eu obedeço às minhas autoridades a partir da minha fé. É por isso que a fé é o princípio organizador supremo de todas as coisas. E é impossível você seguir no cristianismo que exige fé não tendo fé. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu preciso ter, você precisa ter, nós precisamos ter. Quando a fé deixa de governar, a prática espiritual continua funcionando, mas o coração já está desalinhado. Quando a pessoa começa a fazer por tradição, por hábito, por modismo, ele até faz, mas o coração não está alinhado. Nós sabemos de situações que acontecem quando eu vou consagrar um diácono, uma diaconisa, separar alguém para ser auxiliar, ou separar alguém para o ministério pastoral. Normalmente eu converso com o cônjuge dessa pessoa, porque o testemunho do cônjuge é muito importante, o testemunho dos filhos é muito importante. O que a família tem a dizer, que é o ciclo íntimo dessa pessoa, é muito importante. Porque às vezes a pessoa pode estar vestido de uma roupa de bom samaritano. Às vezes uma pessoa pode estar ali desempenhando com maestria uma coreografia de espiritualidade, mas na verdade é um sepulcro, tem gente morta dentro. Ele parece que está vivo, mas ele está morto na sua fé. Ele está morto nas suas práticas. Ele está morto nas suas ações. E é muito sério isso, querido. Sabe por quê? São aqueles que continuam indo à igreja por tradição. São aqueles que continuam indo na igreja por hábito. São aqueles que continuam indo para a igreja por costume. Aquele costume de fazer a coisa certa, mas só porque sempre faz. Eu quero fazer a coisa certa porque eu sempre fiz, mas não há ponderação,
não há pensamento acerca da minha fé, eu não penso nas coisas do alto, eu não olho para Jesus, eu não quero ser melhor para Deus, eu quero ser melhor para mim e para ser reconhecido pelas pessoas. E isso é um override, isso é um bug na alma, é quando Deus sai do centro da sua vida e você passa a assumir o controle da sua vida. Não há nada tão perigoso, não há nada tão diabólico do que o orgulho da santidade. Ah, eu sou santo. Ah, eu sou puro. Ah, eu sou diferente. Ei, querido, o importante na crença cristã é ser parecido com Jesus. É fazer o que Jesus faria. É amar como Jesus amou. É cuidar como Jesus cuidou. E é amar ao Pai, apresentando através do seu testemunho um céu real na vida das pessoas. Porque você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Você é a linha e entrelinha que as pessoas estão lendo. Escute isso. Você tem o poder de espelhar e espalhar Deus. É isso. Nada tão missionário que uma pessoa que tem um testemunho de cristianismo. Você não precisa pregar, porque até o seu silêncio vai convidar. Amém, irmão? Você não precisa falar, o testemunho te precede. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. É o cristianismo do hábito. Mas não é o cristianismo de uma fé viva. Ei, olha para cá. O Senhor tem um cristianismo real para você. Deus tem fé viva para você. Deus tem um cristianismo real. O Senhor quer se relacionar com você. Ele quer falar com você. Ele quer receber a sua oração. Ele quer receber a sua adoração. Ele quer caminhar com você. Não importa qual é o bug que está na sua alma. O Senhor, o teu Deus, intervirá para trazer cura completa, em nome de Jesus. Então aqui está o primeiro bug na alma, querido irmão. Aqui está o primeiro bug na alma, querida irmã. Fazer as coisas certas por fora, com o coração fora do lugar por dentro. A cura aqui não começa mudando o comportamento. A cura aqui vai começar no reposicionamento do teu coração. O Senhor não quer mudar um comportamento, um caráter a curto período. Ele quer reposicionar o teu coração. De que forma, pastor Célio? Quem rouba, rouba mais. Quem mentia, estava nas trevas, agora anda à luz. Porque agora eu espelho Deus. Eu espalho Deus com o meu santo proceder. Aleluia, querido. Deus é fiel. Deus é bom, querido. Sempre uso esse exemplo e quero usar novamente. Certa vez, missionário foi na casa de um irmão da igreja. Chegou lá e foi tomar um café. Era pastor, tinha assumido recentemente o trabalho, o esforço missionário naquela região. E quando ele entra, a mulher chega lá e põe um bolo na frente. Deus. E essa irmã é crente. Não deixou o missionário sem comer bolo, amém? Fez um cafezinho queimando a língua, zero cal no espírito, pouco açúcar, muita unção forte. Não era um café calvinista, sem graça. Brincadeirinha, amém? Era um café mais forte, amém? E ele está ali tomando café e comendo ali uma fatia de bolo, amém? E aí, de repente, a menininha de 4 anos já chega, né, e começa a ir na nuca do pastor lá. E ele fez uma vez, ele ficou, ai filha, tá? Ela foi do outro lado aqui, já mexeu na nuca. Ai filha, tudo bem, o que foi? Ele, pastor, é porque eu queria muito ver sua outra cara. Como assim? É, porque minha mãe diz que o senhor é uma pessoa que tem 2 caras.
Às vezes isso acontece. Escuta isso, meu amado irmão. Deus não quer sua oferta. Deus quer novamente o seu coração. Talvez o seu coração está longe, distante de Deus. O Senhor quer que o seu coração seja reposicionado para perto dEle, onde Ele pode abençoar, estar com você, ministrar no teu coração. Ele quer você perto. Ele quer tratar o teu coração. Ele quer abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo ponto que é importante nós trabalharmos, que é a fratura. Esse ressentimento acumulado, nós vemos na história de Caim. Nós vemos que a ira já vinha ganhando força antes que ele tomasse a decisão. Já tinha uma ira, já tinha um override, já tinha um bug ali na alma de Caim, ele já estava com a ira do irmão. Não era um sentimento de Gênesis 4, é algo anterior. Era um ciúme anterior, era uma inveja anterior. E nós vemos que ele ali tinha um ressentimento. O que é ressentimento, pastor Célio? É sentir várias vezes a mesma coisa. Escuta isso. Antes de cair publicamente, o pecador já caiu intimamente. Antes dele ser homicida, ele já tinha matado o irmão dentro do seu interior. Gênesis 4, versículo 5, a parte B, o texto vai dizer que ficou Caim sobremaneira irado e descaiu o semblante. Preste atenção nisso. Antes do assassinato, o rosto cai. Antes da violência, o coração já está desordenado. O texto registra o semblante, porque o semblante denuncia o que o coração já havia decidido. Ressentimento, ele não explode, querido. Ressentimento, ele se acumula, se acumula, se acumula, até entornar para dentro. É a raiz de amargura. É a falta de perdão. É não olhar o outro com um olhar empático, se colocando no lugar do outro, mas sempre numa posição de julgamento. Ei, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, nessa fratura, nesse bug na alma, que é o ressentimento da falta de perdão, o ressentimento acumulado, de não liberar perdão, de não ser puro no seu coração, de falar uma coisa com a boca e sentir outra coisa no coração. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração e restaurar a tua paz interior. O Senhor te chamou aqui para ser diferente, para ser abençoado, para ser povo sarado, abençoado, visitado pelo Senhor. Não fique nessa fratura emocional, não fique nessa fratura espiritual. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida agora e sarar a tua alma. É frustração não tratada diante de Deus. É comparação recorrente. É sensação de injustiça em todos os âmbitos relacionais. Aqui o bug fica emocional, querido. Nessa parte do texto, o bug fica emocional. Pessoas que vivem comparando. Por que com ele deu certo e comigo não? Por que ela casou e eu não? Por que a companhia dele tem serviço e a minha não? Gente que sorri por fora, mas está profundamente amargurada por dentro. Gente que diz, já superei. Mas quando o nome da pessoa do dito cujo aparece, alguma coisa transforma. Começa a suar frio. Se a pessoa passa num lado da calçada, ele muda do lado da rua, fica agoniado, ele fica incomodado, porque ele diz que já superou. Mas só basta um nome vir no meio da roda, ele se desfaz. Porque quem não trata a dor, começa a tratar pessoas como inimigo. Quem não trata essa dor na alma,
todo mundo é inimigo dele. Todo mundo fala mal, todo mundo quer mal, todo mundo está humilhando, todo mundo está falando dele. Já viu? Às vezes você nem falou dele, mas se você falou alguma coisa aqui, talvez você está falando uma verdade aqui, pastor Lidiane. Fala assim, ei, o Palmeiras vai ser campeão do Campeonato Paulista esse ano. Você está falando uma verdade. E aí, de repente, o cara acha que estou falando dele. Não é? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas a pessoa está tão ferida, tão machucada, que a partir disso tudo é sobre ele, tudo é sobre ela. Choveu em Dembre, ixi, choveu em Dembre, meu Deus, o céu está conspirando contra mim. Fez menos 17, ih, tá vendo? Sabia, é porque eu não fui na igreja, é para que ninguém ia. Menos 17, Deus, põe menos 30. Cai mais neve na driveway dela do que a minha. Hein? Não tem amém. É um sentimento horrível, uma fratura grave emocional. O texto lá em Gênesis 4, de 6 a 7, vai dizer: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procedes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até minha língua, estou dando um overbook aqui hoje agora. Overwrite, amém? Aleluia. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Às vezes acontece, você tem que ficar atento, né? Às vezes isso acontece, né? Tem uma brincadeirinha no seminário. Toda vez no primeiro ano de seminário eles fazem a mesma piada, a mesma brincadeira. E adivinha, alguém ficou demoniado e não foi o pastor batista, não foi o metodista, não foi o presbiteriano que foi lá. Adivinha qual pastor que foi? O assembleano. Ele disse que o pastor chegou lá e ele entra, a casinha simples, e quando ele vai orar, e ele com ar de autoridade, quando ele põe a mão esquerda na cabeça da pessoa, a outra mão direita vai no soquete sem a lâmpada. E ele toma uma descarga de choque. E o pastor vai e diz: sai dela, Satanás! E também sai de mim. Escute isso, querido. É muito importante nós ficarmos atentos. É muito importante nós trazermos a mensagem do Senhor viva em nossos corações. É importante nós sabermos o que está errado dentro de nós. Eu tenho um ditado, eu gosto de dizer isso: quem não sente o mal, não agradece o bem. Se você não é capaz de sentir o mal, você jamais agradecerá o bem. Terceiro ponto, nós vemos o aviso de Deus. Um forte bug na alma é ignorar os avisos de Deus. E escute isso, meu amado irmão. Deus nos avisa. O céu procurará uma forma de falar o que é certo aos olhos de Deus antes que a queda aconteça. O Senhor sempre vai nos avisar. E aqui é o momento mais perigoso na vida de Caim. Deus alerta, mas a pessoa racionaliza. Deus alerta, mas a pessoa posterga. Deus alerta, chama, mas a pessoa anda distraída. A mensagem que parecem comigo, mas são ignoradas, não é? Parece com a minha vida, mas ele ignora completamente a voz de Deus. Isso aqui é um overwrite. O pecado ainda não dominou. Ele está à porta. Ele espera. O texto é claro. Ou o coração é governado por Deus, ou ele será governado por outra coisa. Terceiro e último ponto. Olha o que o texto diz no versículo 8 de Gênesis 4. Disse Caim a Abel, seu irmão, estamos eles no campo. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e novamente, disse Caim a Abel, seu irmão, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e ele
matou, querido. Ele escolheu isso. Ele decidiu ficar longe de Deus. Nenhuma decisão humana é neutra. Toda decisão está diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Fazendo certo ou errado, sua decisão está diante de Deus. Você não consegue sair dos olhos atentos do Senhor. Quando a última porta fechar atrás de você, o Senhor está com você. Naquele quarto escuro, Deus está com você. Naquele banheiro, Deus está com você. Dentro daquele carro, Ele está com você. No caminhão, Ele está com você. Naquela conversa de WhatsApp, Ele está com você. Aonde você está, o Senhor está com você. O texto é muito claro. Se você vai para o mais profundo abismo, lá Ele estará com você. E se você vai para os mais altos montes, lá também Ele está com você. Então Deus está com você. Não há um ponto neutro. Você precisa escolher andar com Deus, andar em retidão com Deus e ser transformado por Ele. O Espírito Santo tem que tocar em você. E é aqui que o bug vira ação. Decisões emocionais transvestidas de liberdade. Sabe o que é? Eu vou fazer mesmo, porque eu sempre sonhei. Eu não tinha dinheiro no Brasil e agora eu tenho. Eu não vou para a igreja nada, não vou assumir essa obrigação nada. Eu vou mais curtir a minha vida. Conversas aparentemente inocentes, que já carregam intenções. Já viu aquela brincadeirinha inocente, carregada de malícia? Alguém já viu isso? Graças a Deus só tem isso no Brasil, aqui não tem, amém? Aleluia, glória a Deus. Atitudes que as pessoas já decidiu. Ele já decidiu contra você. Ele já planejou a maldade. Ele só está esperando a oportunidade. Sabe que é uma coisa interessante aqui? Deus não registra o diálogo. Porque o diálogo, nesse momento, não importa mais. Ele já havia decidido matar o seu irmão. A decisão já havia sido tomada antes da conversa. Quando o bug não é corrigido, ele assume o controle, querido. Toma cuidado, porque muitas das vezes o seu eu no controle vai te levar para um lugar de perdição e descontrole. Você no governo, você dominando, você decidindo, você dando as cartas, você e você. É o pior lugar para se estar dentro da cristandade. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus em todas as coisas, caminhando na luz, andando em retidão, buscando o Senhor, andando como o sol ilumina no meio-dia, anda como o sol que ilumina no meio do dia. Anda aonde o Senhor é com você. Não leve o Espírito Santo para onde ele não iria. Ei, meu irmão, ouça a voz do Espírito Santo. Pare de levar o Espírito Santo para onde ele não entraria. Ei, pare de falar o que Deus não falou. Para de mentir em nome de Deus. Para de fazer intriga em nome de Deus. Para de sonhar em nome de Deus. A gente precisa ir aonde a palavra vai, parar onde ela para. Nós somos o povo da palavra, o povo da nuvem. Aonde a nuvem da palavra anda, nós andamos com ela. E aonde ela para, nós paramos com ela. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. O Espírito Santo está falando na igreja. Ninguém cai de repente. As ações externas apenas manifestam escolhas internas não tratadas. Ninguém cai, meu irmão, do dia para a noite, ele já vem caindo aos poucos. Gênesis 4, de 9 a 10, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele responde: não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Olha como é que ele fala com Deus. E disse Deus: que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Você acha que Deus já não sabia que ele tinha matado o irmão? Já sabia. Deus pergunta para ele.
E você já vê que ele já fecha o coração, ele endurece o coração. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, olha para cá, já estou finalizando, mas ouça isso, tem muita coisa acontecendo por causa de corações endurecidos, corações que não são aquebrantados, corações que não pedem perdão, corações que nunca erram, corações que nunca falham, corações que são enganosos, mentirosos e que andam segundo os seus próprios desígnios. Endurecer o coração é se afastar de Deus. Coração duro que não perdoa. Um coração duro que não tem coisas boas para falar. Ei, meu irmão, se você não tem nada de bom para falar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, por favor, olha para cá, fica calado, porque o seu silêncio é ouro. Coração fechado. Endurecimento não ocorre de repente, mas pela repetida recusa da verdade, meu irmão. Aqui está o estágio final. Pessoas que já não sentem mais nada. Gente que não chora, não se arrepende, não se importa. Gente que justifica tudo. Ei, olha para cá. Tem algo de Deus para falar no seu coração. Quem tem desculpa não tem mais nada. Vou repetir. Quem tem desculpa não tem mais nada. Quem é especialista numa justificativa, ele sempre vai estar se justificando. É uma justificativa atrás de outra. Porque é fácil. Eu justifico porque eu terceirizo a minha culpa para o outro. Depois da roda, a maior invenção do homem é a culpa no outro. É muito mais fácil, muito mais cômodo culpar o de lá, não é verdade? É verdade. Nós estamos aqui culpando o presidente do Brasil. Mas nesse caso ele tem culpa mesmo. Bem, cadeirinha, botando aqui. Vamos dar outro exemplo, você ficou muito fora. Amém? Aleluia. Ei, Espírito Santo de Deus, nos dá socorro, Pai. Pai, tira agora o endurecimento do meu coração. Aleluia. Caim já não responde como quem errou, mas como quem se fechou. O perigo não é errar, o perigo é não sentir. Eu quero encerrar nesse ponto. O perigo não é errar, o perigo é parar de sentir. Quando você começa a não sentir mais pena do outro, quando você começa a não sentir mais que o outro tem necessidades, quando você começa a ficar indiferente, quando você começa a olhar apenas pelo seu próprio umbigo e pelas suas necessidades pessoais, e o outro não tem mais valor, algo de muito errado está no teu coração. Ei, é hora de checar o seu cristianismo. Em nome de Jesus. Se você não sente mais, não se arrepende mais, não aquebranta o coração, como? A palavra está sendo pregada de domingo a domingo. Ei, tem fidelidade de Deus nesse altar. Tem Bíblia sendo pregada, querido. Não é palavra solta, não. É palavra pensada e endereçada ao teu coração. E você continua nos mesmos hábitos com um coração de pedra. Como isso acontece se o texto vai dizer que a palavra de Deus é marreta que esmiuça pedra? Quebrantamento faz parte do cristianismo. Crente verdadeiro é crente quebrantado. Crente verdadeiro chora à toa, querido. Crente verdadeiro se coloca no lugar do outro. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Abraça, anda a segunda milha. Crente de verdade parece demais com Jesus Cristo. Ele resplandece Jesus na vida das pessoas. Onde você ir, você vai saber que existe um cristão ali. Vai saber que existe alguém fazendo a palavra, porque o cristão não se conforma, querido. Aonde ele chega, a palavra é pregada. Eu quero muito elogiar a Ana Luísa Leonora, viu, filhas?
Papai vai se esforçar aqui, viu? I love you so much. Volta para o português, amém? Aleluia. As meninas têm feito diferença. A Leonora aqui no Rogers Park, colégio melhor da cidade. E ela está lá, sendo luz do mundo, sal da terra. A Leonora tem ali se compadecido das crianças especiais, tem ensinado ela, cuidado. Todas as mães dela vão lá elogiar ela, porque ela cuida, fala de Jesus, para quem não pode entender. Ela tem olhado para as pessoas. Se é para o Senhor Jesus, uma salva de palmas mais alto. Amém, meus irmãos? Uou! Ela tem se compadecido. Ela tem se compadecido várias vezes. Eu tenho gostado disso. Se posicionado como crente. Chega pessoas que não falam o português, não falam inglês, pode ser hispano, pode ser brasileiro, ela tem traduzido, gastado tempo que ela poderia fazer uma coisa para ela, traduzido para as pessoas, a ponto de um professor que nem professa a nossa fé, chegar para ela e dizer: ei menina, uma coisa eu sei, tem algo diferente na sua vida. Amém, meus irmãos? E eu quero ouvir falar dos seus filhos, eu quero ouvir falar de você na cidade, amém? Aonde você trabalha, eu vou lá e vou perguntar: fulano já pregou hoje? Cri, cri, cri. Já pregou, né, meu irmão? Aleluia! Já mandou um Paz do Senhor no Zap Zap? Hã? Aleluia! Vamos concluir. O caminho de cura do bug na alma. Ele é simples, mas profundo. Segura aí. Primeiro, você quer curar a sua alma e não ser um Caim, um homicida. Você que tem ressentimento, tem mágoa com alguma pessoa, presta atenção que o Espírito Santo vai curar quando eu falar aqui agora. Primeiro, se você quer ser curado da sua alma, reconhece o desalinhamento. Reconhece agora que tem algo errado com você e pede perdão, e o Senhor hoje mesmo te perdoará. Confessa antes de endurecer, querido. Quando começar a ficar duro o coração, confessa ao Senhor. Porque o Senhor vai te aquebrantar. Terceira coisa, responde rápido à voz de Deus. Quando Deus falar com você, faz como Daniel. Eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Interrompe as suas más ações antes do dano. Não dá tempo não, dá sim. Dá sim, querido. Dá sim. Escuta, mulher tem muito disso, né? Mas falar isso é pecado, viu, minha irmã? Eu tenho um sexto sentido. Tem nada. Você tem o Espírito Santo, amém? Não tem essa de tarô gospel, não. Amém? E nem orar contra, isso é macumba gospel, amém? Não tem isso aqui. Aleluia? Amém, meus irmãos? Isso é bênção. Não é sexto sentido, não. É o Espírito Santo na sua vida. E mulher é radar, viu, homens? Olha para cá, minhas irmãs. Mulher é radar. Tem um negócio na mulher. Ela vê o negócio acontecer antes. Ela já olha e fala: não vai dar errado. Ela, o que você... Nossa, eu não deixo a Sara assistir jogo do Palmeiras comigo. Eu tranco ela no carro, tranco no quarto, amém? Porque se ela falar, ai, meu Deus do céu, mulher tem um radar, tem uma coisa, não é? Mas presta atenção, foi porque ela foi criada para esse propósito, ser a adjuntora leal, apta, capaz e moralmente correta, e ela tem que ser o radar da casa, porque o homem normalmente só consegue olhar para frente. De vez em quando eu recebo umas mensagens aqui: pastor, você quase passou por cima de mim, pastor. Isso aqui que é, minha irmã, eu sou homem, só olho para frente. Último ponto. Voltar ao governo de Deus. É isso que Deus tem para você. Terça-feira que vem nós vamos trabalhar uma cópia não autorizada com bases na vida de Abraão, onde nós vamos trabalhar os aspectos bíblicos da ansiedade. Se você é ansioso, terça-feira que vem você está convidado. Nós temos mais uma jornada de aprendizagem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estará conosco aqui presente. Vamos ficar sobre os pés e vamos orar.
Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te exaltar, te glorificar e te bendizer. Obrigado por essa mensagem poderosa, obrigado por falar conosco, obrigado por ministrar aos nossos corações e obrigado, meu Deus, por trazer essa mensagem. Nós precisamos ouvir e a começar de mim, Senhor. Que o Senhor possa agora resolver o bug da minha alma, o bug da alma do meu irmão, da minha irmã. Que nós possamos, Pai, ser diferentes de Caim. Podemos ser transformados, que não haja ressentimento em nós. Que não haja ressentimento na vida do meu irmão, da minha irmã. Mas, pelo contrário, que a paz que excede o entendimento seja sobre a vida dele agora. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele agora, dela agora, da família dela agora. Senhor, em nome de Jesus, que ela possa ter a paz restaurada, a bênção, o favor de Deus restaurado. E que, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa ser o par constante dos teus filhos nesta noite. Assim eu oro, na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Guilherme